Meu pai uma vez me disse que eu era a espinha dorsal da família. 7 anos depois, ele disse a um juiz que eu era uma ladra. As duas declarações foram feitas com a mesma voz firme. Certa, a voz de um homem que nunca uma vez considerou a possibilidade de estar errado. Geraldo Mendes não questiona. Geraldo Mendes declara. E por 23 anos eu acreditei em cada declaração, porque quando seu pai fala como o boletim meteorológico, você não questiona se está chovendo. Você só pega um guarda-chuva. O guarda-chuva, no meu caso, foi uma calculadora, depois uma planilha, depois um sistema contábil completo que montei do 0 aos 16, porque minha mãe estava doente demais para cuidar dos livros, e meu pai não sabia a diferença entre receita e lucro. Ele ainda não sabe. Isso não é ofensa. É uma linha de registro. Eu dirigi o negócio dele por 7 anos. 4 lavanderias self-services espalhadas por Curitiba, 31 funcionários no pico. Faturamento anual cruzando R, 5 milhões quando saí. Ele me pagou um total de R, 945 mil ao longo dos 7 anos. Quando fiz as contas, e eu sempre faço as contas, isso dá cerca de R, 135 mil por ano. R, 65 a hora se contar as horas extras, o que ninguém contava, porque família não bate ponto. Família não bate ponto. Mas família aparentemente entra na justiça. Mas você precisa de contexto. Números sem contexto são só decoração. Então me deixa voltar 7 anos e aproximadamente R, 1 milhões para o começo. Geraldo Mendes abriu sua primeira lavanderia self-service na Avenida Batel em 2006. Eu tinha 10 anos. O lugar cheirava a cloro e poliéster superaquecido, e as máquinas industriais sacudiam o piso de concreto forte o suficiente para fazer a máquina de chicletes perto da entrada tremer. 14 chicletes caíram na primeira semana. Eu peguei e coloquei de volta. Ninguém me pediu. Eu só não gostava de coisas fora do lugar. Isso já devia ter sido um sinal de alerta. Meu pai era um homem grande, com uma voz ainda maior. Conseguia encher um cômodo só limpando a garganta. No nosso bairro, Batel, o tipo de bairro de Curitiba, onde as pessoas acenavam dos jardins, mas mantinham as cercas altas, Geraldo Mendes era uma história que as pessoas gostavam de contar. Começou do nada. Construiu algo. Nunca pegou emprestado R$1 que não pudesse pagar até sexta. O Rotary Club adorava ele. A igreja evangélica adorava mais. Minha mãe, Lúcia, era a frequência oposta. Quieta, depois sorria. Ela cuidava dos livros antes de o corpo dela decidir o contrário. E cuidava do meu pai, concordando com ele, antes que ele terminasse as frases. Era eficiente, se você não pensasse muito. Eu tentava não pensar. Depois tinha Beatriz, minha irmã mais nova por 3 anos, e a prova viva de que você não precisa ser competente para ser adorada. Isso soa cruel. Não quero dizer com crueldade. Beatriz era brilhante do jeito que um fogos de artifício é brilhante imediata, chamativa e acabada em 45 segundos. Ela era a filha que Geraldo exibia na igreja. Eu era a filha que Geraldo levava para a lavanderia. A divisão aconteceu cedo. Beatriz ganhou aulas de balé, piano, um quarto pintado de lilás porque viu numa revista. Eu ganhei o quarto com a mesa, o armário de arquivos que meu pai trouxe de uma liquidação de escritório e uma calculadora Texas Instruments T80 e 4 com capa prateada. Aqui, Geraldo disse, jogando na minha cama como se fosse um pacote de chiclete. Você gosta tanto de números. Divirta-se. Eu tinha 12 anos. A calculadora era mais pesada do que eu esperava. Fria nas minhas mãos, os botões rígidos e precisos, cada um clicando como uma promessa pequena. Eu não sabia na época, mas aquela calculadora foi o primeiro salário que meu pai me pagou, e também o mais honesto. Gastei a tinta prateada do número 7 em menos de 1 ano. Carregava na mochila para a escola, para a lavanderia, para a mesa da cozinha onde fazia lição de casa, enquanto Beatriz assistia a televisão no outro cômodo. Números faziam sentido para mim de um jeito que pessoas não faziam. Números ficavam onde você colocava. Números não mudavam as regras no meio da conversa. Números não olhavam através de você enquanto diziam para sua irmã que ela era especial. No ano em que completei 14, ganhei o primeiro lugar na Feira Regional de Ciências. Análise estatística de padrões de consumo de água em lavanderias comerciais.
Tinha coletado 9 meses de dados das máquinas do meu pai, litros por ciclo, variação por peso da carga, otimização de custo por litro. Os jurados disseram que era o conjunto de dados mais completo que tinham visto de uma aluna do ensino médio. Um deles perguntou se eu tinha tido ajuda de um dos pais. Eu disse que não. Ela me olhou por um longo momento e escreveu algo na prancheta. Levei o troféu para casa numa terça à noite. Coisinha pequena, base de mármore falso, figura dourada segurando um Becker. Coloquei no balcão da cozinha, ao lado da correspondência. Geraldo olhou. O que é isso? Feira de Ciências. Primeiro lugar. Regional. Ele pegou, virou uma vez, colocou de volta. Deve ter sido um ano fraco. Depois Beatriz entrou pela porta dos fundos, mochila balançando, rabo de cavalo pulando, já falando antes de estar totalmente dentro. Pai, entrei no time de dança, equipe júnior, e Geraldo Mendes, o homem que falava como boletim meteorológico, que nunca levantava a voz de alegria do jeito que levantava para tudo mais, Geraldo Mendes sorriu. Essa é minha menina. O troféu foi para uma caixa de sapatos embaixo da minha cama. Não joguei fora. Jogar fora significaria que importava o suficiente para doer. Só coloquei em algum lugar onde não precisasse contar entre as coisas que eu possuía. A calculadora ficou na mochila. Essa eu guardei, porque a calculadora não ligava para quem a segurava, só fazia a conta. E a conta, ao contrário do meu pai, nunca mentia. 6 anos depois, quando o lupus da minha mãe tornou os livros impossíveis, e Geraldo precisou de alguém que conseguisse distinguir receita de lucro, ele não chamou um contador. Chamou a filha com a calculadora. Só até sua mãe melhorar, disse. Foi o só até mais longo da minha vida. O lupus apareceu na minha mãe na primavera de 2012. Ela tinha 47 anos. Eu tinha 16. Beatriz tinha 13 e acabara de descobrir delineador, que aplicava com a confiança de alguém que acreditava que o mundo lhe devia uma crítica favorável. As mãos da mamãe foram primeiro inchadas, rígidas, os nós dos dedos vermelhos e irritados. Ela não conseguia segurar uma caneta por mais de 10 minutos sem os dedos travarem. Tinha feito os livros da Lavanderia Mendes à mão desde 2006, papel de razão, colunas verdes, caneta esferográfica, cada número na letra pequena e precisa dela. 6 anos de números, arquivados em pastas Manila no armário que antes ficava no meu quarto. Mirela. Geraldo não sentou quando disse. Ficou parado na porta da cozinha com os braços cruzados, do jeito que ficava quando estava prestes a dar um boletim meteorológico. Sua mãe não consegue mais fazer os livros. Você é a mais esperta da família com números. Só até ela melhorar. Eu disse, tá bom. Não porque quisesse. Porque dizer não para Geraldo Mendes era como discutir com a gravidade tecnicamente possível. Mas você perdia. Naquela primeira semana, passei 41 horas na lavanderia fora da escola. Sei porque anotei. Os livros antigos da minha mãe eram uma bagunça de números riscados e post-its, e em 3 dias eu tinha migrado todo o sistema para o Excel, receita por máquina, despesas por categoria, folha de pagamento por funcionário, passivo tributário por trimestre. Geraldo olhou para a planilha que imprimi e colei na parede atrás do balcão. Não entendia metade das colunas, mas o número de baixo estava verde em vez de vermelho pela primeira vez em 8 meses, e isso era uma língua que ele falava. Pôs a mão no meu ombro. Apertou uma vez. Do jeito que você testa se uma fruta está madura. E disse, você é a espinha dorsal dessa família, filha. Segurei aquela frase do jeito que outras meninas seguram cartas de amor. Dobrei. Guardei em algum lugar fundo. Tirei nas noites em que ficava na lavanderia até fechar porque o imposto trimestral estava vencendo e Geraldo estava em casa assistindo futebol. A espinha dorsal dessa família. 5 palavras. O mais que meu pai já tinha me dado que não era uma calculadora. O pagamento começou em R$2.000 por mês. Dinheiro. Num envelope que Geraldo deixava no balcão da cozinha todo dia 1º do mês. Sem contra-cheque. Sem retenção de imposto. Sem registro exceto o que eu mantinha eu mesma. Comprei um caderno capa preta, pautado, 96 páginas. Escrevi a data e o valor na primeira linha. 1º de março de 2012, R$2.000, dinheiro. Depois embaixo, em letra menor, listei as horas que tinha trabalhado naquele mês. 167.
Isso dava R 11,97 por hora, mas não escrevi esse número. Algumas contas você faz na cabeça e deixa lá. O caderno virou hábito. Todo mês. Primeira linha, data, valor. Todo mês. Segunda linha, horas. A proporção melhorou ligeiramente com o tempo. Não porque Geraldo pagava mais, mas porque eu ficava mais rápida. No segundo ano, conseguia fechar os livros mensais em metade do tempo. Geraldo não notava. Notava a nova secadora que podia comprar. Notava o fiscal da vigilância sanitária dando nota limpa pela primeira vez em 3 anos. Notava o vestido de formatura da Beatriz, que custava mais que meu pagamento mensal. Quando pedi aumento no terceiro ano, fiz do jeito que fazia tudo com dados. Imprimi uma comparação. Salário médio de contadora na região metropolitana de Curitiba. Padrões de mercado para gestão financeira de pequenas empresas. Horas registradas. Deixei na mesa da cozinha ao lado do café do Geraldo. Lúcia encontrou primeiro. Sentou na minha frente no café da manhã. Deslizou o papel de volta e sorriu do jeito que sorria quando queria que algo desaparecesse quieto. Filha, família não faz conta. Abri a boca. Fechei. Escrevi no caderno naquela noite. Ano 3. Ainda R, 2.000 por mês. Aumento solicitado. Negado. Motivo, família. O número 2.000 virou um tipo de constante meteorológica. Previsível. Nem quente, nem frio. Parei de pensar nele do jeito que você para de pensar na temperatura da água em que está nadando. Era só o meio em que eu vivia. O negócio do Geraldo cresceu. Eu cresci. A correlação era perfeita e a remuneração era irrelevante, porque família não faz conta e eu era a espinha dorsal. E espinhas dorsais não emitem nota fiscal. Beatriz, enquanto isso, estava se encontrando. Essa era a frase do Geraldo, se encontrando. E usava do jeito que as pessoas usam termos guarda-chuva para cobrir coisas que não querem examinar com muita atenção. Beatriz fez faculdade na UFPR com o dinheiro do Geraldo. Trocou de curso 3 vezes. Comunicação, hotelaria, administração. Entrou numa república de meninas. Geraldo pagou as mensalidades sem perguntar para quê. Sua irmã está se encontrando. Me disse uma noite enquanto eu conciliava a folha de pagamento e Beatriz postava fotos de uma festa. Ela é um espírito livre. Eu me encontrei aos 16, pensei. Numa lavanderia, com uma calculadora. Mas não disse. Disse, claro, pai. Havia uma funcionária na lavanderia original da Batel chamada Doroteia, 62 anos na época. Passadeira havia 11 anos. O tipo de mulher que chegava 20 minutos adiantada toda manhã para fazer um café forte o suficiente para provavelmente fazer a própria declaração de imposto. Doroteia não falava muito. Quando falava, acertava. Tinha me visto chegar depois da escola, ainda de uniforme, e trabalhar até as máquinas desligarem às 22. Tinha me visto jantar no vending machine salgadinho e refrigerante. R.C. 50 no total, que eu registrava como despesa da empresa e depois riscava porque não era. Tinha me visto comemorar meu aniversário de 18 anos, terminando a conciliação de fim de ano 2 dias antes. Uma noite de novembro, uma terça lembro porque as secadoras da parede sul estavam rodando ciclo de 13 minutos em vez de 12 e eu tentava descobrir por quê. Doroteia colocou uma xícara de café na minha mesa. Esperou eu levantar os olhos. Filha, disse, você nunca foi a espinha dorsal dessa família. Você era o esqueleto inteiro. E eles nunca descobriram a diferença entre uma pessoa e uma estrutura. Não entendi na época. Uma espinha dorsal sustenta. Um esqueleto sustenta. Qual era a diferença? A diferença, aprendi 7 anos depois num tribunal em Curitiba, é que uma espinha dorsal faz parte de um corpo vivo. Um esqueleto é o que sobra quando tudo que estava vivo foi tirado. Mas aos 18, sentada sob luzes fluorescentes com uma planilha aberta e o café da Doroteia esfriando, só escrevi as horas no caderno e voltei aos números. Os números sempre faziam sentido. Os números nunca pediam que eu fosse grata por ser usada. Você já somou as horas que deu para alguém que nunca uma vez perguntou o que devia a você? Quando completei 20, as lavanderias Mendes tinham 2 unidades. Aos 22, 4. Eu encontrei todo o aluguel, negociei todo o contrato, montei os sistemas de PDV, contratei e treinei os gerentes.
Construí a planilha de controle de estoque que Geraldo ainda imprimia toda segunda de manhã e fingia ler. Faturamento no ano que comecei? R. 6 milhão. Faturamento no ano em que completei 22? R4, 59 milhões. Lembro o número exato porque fiquei olhando na tela do notebook por um bom tempo na noite em que fechei os livros de fim de ano. R4, 59 milhões passando por um negócio que meu pai começou com uma única unidade e um monte de moedas. 4 unidades agora, 31 funcionários. Um segundo contrato de secadoras comerciais. Um serviço de coleta e entrega para 3 condomínios que eu tinha proposto, vendido e implementado enquanto Geraldo estava num jantar do Rotary. Geraldo comprou uma Hilux nova, preta, bancos de couro. Dirigiu até a igreja no domingo e contou para todo mundo que o negócio ia bem. Construí isso do nada, disse, encostado na porta como se fosse um troféu. Meu aumento veio naquele ano. De R$2.000 para R$2.500 por mês. Geraldo me entregou o envelope no balcão da cozinha do jeito que sempre fazia sem contato visual, como quem alimenta um parquímetro. Aqui, disse, te dei um aumento. Viu? Cuido da minha família. R$2.500 por mês. R$30.000 por ano. Por gerir um faturamento de R$4, 5 milhões. Escrevi no caderno. Não escrevi o que estava pensando, porque o caderno era para números, não para o som que uma pessoa faz por dentro quando percebe que o aumento que recebeu é menor que a parcela mensal da Hilux nova do pai. Doroteia notou. Doroteia sempre notava. Me pegou no fundo da lavanderia uma tarde, contando rolos de moedas para as máquinas de troco. Seu pai dirige uma Hilux nova, disse. Você dirige o mesmo Gol desde o colégio. Não preciso de Hilux. Não é esse o ponto, filha. Não era o ponto. Mas eu tinha ficado muito boa em perder o ponto quando o ponto envolvia confrontar Geraldo Mendes. Então contei as moedas, 14 rolos. R, 1.750. Exatamente o suficiente para cobrir um vestido de formatura da Beatriz e voltei aos livros. Enquanto isso, Geraldo estava virando uma lenda local. A Associação Comercial de Curitiba o convidou para falar no jantar anual. Ele ficou no púlpito com a voz de Hilux e disse: construí isso de uma máquina só, num sonho. A plateia aplaudiu. Eu estava na última fila porque alguém tinha que conciliar a nota fiscal do buffet. E aplaudi também. Por hábito. Pela memória muscular de ser uma filha que ainda não tinha aprendido a diferença entre lealdade e apagamento. Beatriz ligou naquela semana. Precisava de R$6.000 para uma viagem de formatura para Florianópolis. Geraldo assinou o cheque sem perguntar uma única coisa para Beatriz. No mesmo mês, pedi orçamento para um novo software contábil, R$2.250. Compra única. Geraldo disse que ia pensar. Pensou por 7 meses. Comprei eu mesma. Os livros. Foi aí que aconteceu. Era março de 2019. Eu tinha 22 anos, terminando a declaração de imposto do ano fiscal, e encontrei um buraco. Não um erro, um buraco. Do tipo que só aparece quando você compara os recibos das máquinas com os depósitos bancários e nota que aproximadamente R$215.000 passaram pelas máquinas e nunca chegaram ao banco. Chequei 2 vezes, 3 vezes. Puxei todo o recibo diário de 12 meses. O padrão era limpo, quase elegante. Toda sexta, os depósitos em dinheiro das unidades da Batel e da Avenida 7 estavam curtos em R$4.000 a R$5.000. Consistente. Deliberado. Invisível para qualquer um que não estivesse cruzando 3 sistemas diferentes. Eu cruzava 3 sistemas diferentes desde os 16. Geraldo estava tirando por fora. Não muito pelos padrões dele, talvez R$200.000 a R$300.000 por ano, dependendo do fluxo de caixa, guardando o excedente antes que chegasse aos livros. E porque eu era quem assinava as declarações, meu nome estava em todos os formulários que diziam que aqueles números eram precisos. Meu nome, meu CPF, minha responsabilidade profissional se a Receita Federal decidisse puxar o fio. Confrontei ele numa quarta à noite. Unidade da Batel. Sala dos fundos. Porta fechada. Tinha impresso o relatório de discrepância 6 páginas. Colorido, destacado. Coloquei na mesa entre nós. Pai, isso é sonegação fiscal.
Geraldo olhou para as páginas do jeito que olhava para coisas que o incomodavam brevemente, com irritação. Do jeito que você olha para uma multa de estacionamento antes de enfiar no porta-luvas. É gerenciamento de caixa. É receita não declarada. Se a receita auditar, nós dois vamos para a cadeia. Não só você, eu também. Minha assinatura está nas declarações. Sua assinatura está no meu negócio. Ele se levantou. Geraldo sempre se levantava quando queria que a conversa acabasse. Tinha 85. Eu tinha 65. A matemática era para encerrar a discussão. É o meu negócio, meu dinheiro. Eu construí isso. Você faz os livros. Só isso. Não me diz como administrar o que eu construí. Não vou assinar a declaração deste ano. O silêncio durou 4 segundos. Contei. Depois. Então não assine. Disse baixo. Não do jeito que costumava dizer as coisas. Não a voz de boletim. Não a voz do Rotary. Algo mais plano. A voz de um homem que tinha acabado de fazer uma matemática diferente e chegado a um número diferente. 3 semanas depois, Beatriz se formou na UFPR com um diploma em administração e um CR que passou raspando por 2 décimos. 3 dias depois, Geraldo me encontrou na unidade da Avenida 7, fazendo inventário de fim de mês. Não disse, você está demitida. Geraldo Mendes não usava palavras que pudessem ser citadas contra ele. Disse, você não é mais necessária. Beatriz se formou. Ela vai cuidar das coisas daqui para frente. Beatriz, que nunca tinha equilibrado uma conta, que achava contas a receber era uma pasta de e-mail, que uma vez me perguntou o que era líquido. E quando expliquei, disse, então é tipo, o número de verdade? Sim, Beatriz, o número de verdade. Não discuti. Não apontei que Beatriz não conseguia ler um demonstrativo de resultado. Não lembrei que eu tinha crescido o faturamento dele em R2, 99 milhões em 7 anos. Não fiz nenhuma das coisas que uma pessoa com menos prática em ficar quieta teria feito. Abri o caderno, virei para a última página, escrevi um número. R, 945 mil. Remuneração total, 7 anos, 3 meses, 14 dias. Depois fechei o caderno, coloquei na bolsa, peguei a calculadora, a T80 e 4 com o 7 gasto, ainda pesada, ainda precisa, e coloquei na bolsa também. Tá bom, eu disse. Geraldo piscou. Tinha se preparado para uma briga. Tinha o volume pronto, a postura pronta, as falas prontas. Mas eu não dei nada para ele empurrar. E um homem que se comunica por força não sabe o que fazer quando a força oposta simplesmente sai do caminho. Saí do jeito que tinha entrado 7 anos antes quieta, carregando uma calculadora. A única diferença era que agora eu sabia exatamente quanto valia, e era mais do que qualquer um naquele prédio tinha se disposto a pagar. A porta fechou atrás de mim. O sininho em cima tocou uma vez. Não contei o toque. Alguns números você deixa ir. O apartamento na garagem custava R$ 4.000 por mês. Calção e primeiro mês mais depósito. R$ 12.000. Contei do envelope que tinha guardado no porta-luvas do Gol, que ainda cheirava a amaciante e detergente industrial, porque tudo que eu possuía cheirava a lavanderia. Minhas mãos cheiravam a lavanderia. Meu cabelo. Meu único blazer bom de entrevista. 7 anos de cloro e poliéster quente tinham entrado nas fibras de tudo que eu tocava. Inclusive, aparentemente, minha estratégia de poupança dinheiro em envelope, no porta-luvas, num carro com 340 mil quilômetros rodados e luz de injeção, acendendo toda a terceira terça como um ciclo menstrual. O apartamento era em Santa Felicidade, 43 minutos a noroeste da lavanderia da Batel, se o trânsito cooperasse, o que em Curitiba nunca cooperava. Os donos eram o casal Huang, meados dos 70. Aposentados, quietos do jeito que só quem viveu tempo suficiente para parar de explicar a si mesmo consegue ser. Dona Huang trouxe um prato de gyoza na primeira noite e não perguntou por que uma mulher de 23 anos estava se mudando para um apartamento de garagem com 2 malas, um notebook e uma calculadora. Só colocou o prato no balcão e disse, micro-ondas 30 segundos se esfriar. Depois saiu. Comi os gyoza sentada num colchão no chão. O colchão era novo, R, 950, da seção de liquidação numa loja de móveis na Avenida 7. Notei o preço e depois desejei não ter notado.
porque R, 950, era exatamente 1/1000 do que eu tinha ganhado em 7 anos. E a matemática disso era do tipo que transforma um colchão em metáfora, quer você queira ou não. O teto tinha rachaduras. Contei naquela primeira noite, porque contar era o que eu fazia quando a alternativa era pensar. 17 rachaduras, irradiando do lustre no centro como uma explosão estelar congelada. Fiquei deitada no colchão e tracei com os olhos e disse para mim mesma que 17 rachaduras no teto não era um sinal. Não era um símbolo, era um problema de construção, e alguém provavelmente devia mencionar para os Huang, mas não hoje à noite. Geraldo cortou o celular aquela semana. Eu estava no plano familiar desde os 15, um daqueles fios invisíveis que mantém uma filha amarrada, mesmo depois que a amarra para de fazer sentido. O serviço acabou numa quinta. Sei porque estava tentando checar o e-mail para confirmações de entrevista e a tela só dizia, sem serviço em letras maiúsculas pequenas, como uma rejeição burocrática minúscula. Dirigi até uma loja de telefonia e comprei um celular pré, pago por R, 235. Número novo, sem contatos. Sentei no estacionamento e digitei exatamente 2 números de memória, Doroteia e o setor de tributos da Receita Federal, porque tinha pesquisado estruturas tributárias para um projeto de trabalho que não existia mais. Mas velhos hábitos são mais difíceis de matar que planos de celular antigos. Lúcia mandou mensagem 3 dias depois, de um número que eu não reconhecia. Devia ter conseguido o novo com Doroteia, ou com os Huang pelo fixo, ou pela rede sobrenatural que mães operam, independentemente de operadora. A mensagem dizia, volta para casa. Seu pai não quis dizer aquilo. Podemos resolver. Li 11 vezes. Não porque o significado fosse confuso, porque estava tentando encontrar a parte em que ela dizia, você estava certa sobre os impostos, ou devíamos ter pagado mais, ou mesmo só, desculpa. 11 leituras. 0 desculpas. 100% no padrão de Lúcia Mendes. Não respondi. Deletei a mensagem. Depois desdeletei, porque algumas coisas você guarda não por conforto, mas por prova. Arquivei numa pasta que chamei de Família. Foi o primeiro, e por muito tempo, o único item daquela pasta. A busca de emprego durou 23 dias. Candidatei para 47 vagas, assistente contábil, contadora, gerente administrativa, qualquer coisa que quisesse alguém que conseguisse ler uma planilha sem piscar. Tive 3 retornos, 2 entrevistas, uma oferta. Analista júnior de compliance ambiental nas soluções energéticas Verde. Curitiba. R. 260 mil por ano. Benefícios. Previdência com 3% de match. E um contra-cheque de verdade, impresso em papel perfurado, com meu nome no topo e as deduções itemizadas abaixo, como um poema que nunca me deixaram ler. Gostaria de dizer que aceitei a oferta com dignidade e compostura. Que a coisa de água gelada que as pessoas veriam depois no tribunal sempre esteve lá, completamente formada, um traço de personalidade em vez de uma cicatriz. Mas sentei no Gol no estacionamento das Soluções Energéticas Verde numa terça à tarde de agosto, com a carta de oferta no banco do passageiro e o ar-condicionado soltando os últimos BTUs úteis, e chorei. Não delicadamente, não cinematograficamente. O tipo de choro que vem de um lugar abaixo dos pulmões, em algum lugar atrás das costelas, onde você guarda as coisas que prometeu para si mesma que nunca sentiria. Meus ombros foram para a frente. Minhas mãos apertaram o volante em 10:02. A carta de oferta escorregou do banco para o tapete do chão e deixei cair, porque meu corpo estava ocupado demais, fazendo 7 anos de contas de uma vez. R. 260 mil. Para mim. Nos livros. Com impostos retidos, e pacote de benefícios, e depósito direto numa conta com exatamente um nome. Não família. Não um negócio. Não um envelope no balcão deixado sem contato visual. Um número com meu nome preso a ele. E uma empresa que me daria aquele número porque valorizava o que eu conseguia fazer, não porque eu era espinha dorsal ou esqueleto ou infraestrutura não paga de alguém. O choro durou 9 minutos. Cronometrei depois. Não porque quisesse, mas porque o relógio no painel foi a primeira coisa que vi quando levantei a cabeça. Das 14h17 às 14h26, 9 minutos. Limpei o rosto com os guardanapos do saco do McDonald's no console central. Assoei o nariz,
Alisei a carta de oferta de volta no banco e dirigi até a loja de telefonia para ligar para Doroteia. Filha, disse quando contei. R$ 260.000, R$ 260.000. Com benefícios? Com benefícios. Uma pausa. Depois baixo. Isso é quase o dobro do que ele te pagava. E eles nem te conhecem ainda. Eu não tinha feito essa conta. Mas Doroteia tinha. E ouvir de outra pessoa tornou real de um jeito que minha própria calculadora nunca conseguiria. O trabalho de compliance encaixou como chave numa fechadura que eu não sabia que existia. Regulamentações ambientais, auditorias de licenças, relatórios de contaminação era o mesmo músculo que tinha construído nas lavanderias Mendes. Ler as regras, encontrar as brechas, documentar tudo, garantir que os números batessem. A diferença era que agora as regras existiam para proteger algo lençóis freáticos, qualidade do solo, ar respirável, em vez de proteger o fluxo de caixa do Geraldo Mendes. E no fim de cada 2 semanas, um depósito direto chegava na minha conta. O mesmo valor. No prazo, sem discurso sobre gratidão ou lembrete de que eu morava sob o teto de alguém. 6 meses depois de começar, Beatriz ligou. Eu estava almoçando na mesa, sanduíche de peru e uma maçã. R20, 30 do dele de baixo, que eu não rastreava mais num caderno porque aquela compulsão específica estava começando a desaparecer. Mirela, preciso da sua ajuda com os livros. Papai disse que eu devia te ligar. Cobro R$ 425 a hora por consultoria. O silêncio do lado de Beatriz durou mais que qualquer silêncio que Beatriz já tinha produzido. Depois um clique. Depois nada. Uma semana depois, Lúcia mandou mensagem. Beatriz está com dificuldade. Você podia pelo menos ajudar sua irmã. Digitei de volta. Ajudei por 7 anos. Minha fatura está no caderno. Geraldo não mandou nada. Nem ligação. Nem mensagem. Nem recado de voz. Contei os dias de silêncio do jeito que contava ciclos de secadora automaticamente, sem pensar no porquê. Dia 50. Dia 100. Dia 187. Em algum lugar depois dos 200 parei. Não porque o silêncio dosse menos, porque tinha começado a contar outras coisas, saldo de poupança, avaliações trimestrais de desempenho, metros quadrados e anúncios de apartamentos que marcava no celular durante o almoço. A mentira ainda estava lá. Eu conseguia sentir em algumas noites, deitada no colchão que custava 1/1000 do meu salário de 7 anos, olhando as 17 rachaduras. Se seu próprio pai não vê seu valor, talvez não exista nenhum. Mas a mentira estava mais quieta agora. Mais quieta que a notificação de depósito direto. Mais quieta que Doroteia dizendo, eles nem te conhecem ainda. Mais quieta que a calculadora sentada numa caixa de sapatos na prateleira de cima do apartamento. Ainda lá. Ainda pesada. Ainda precisa. Mas não mais a única coisa que eu possuía que me dizia que eu era real. Vou pular o montagem. Você sabe como é as madrugadas, as noites altas, a lenta acumulação de competência que ninguém fotografa, mas todo mundo acaba beneficiando. Vou te dar os números em vez disso, porque é assim que entendo o progresso. E porque os números são mais honestos que qualquer discurso inspirador que eu conseguisse costurar. Ano 1, nas soluções energéticas verde. R$ 260.000. Analista júnior de compliance. Aprendi o framework de relatórios da ANP em 3 meses. Minha supervisora disse que eu tinha um conforto incomum com documentação. Não contei para ela que era porque tinha passado 7 anos documentando um império de lavanderias. Algumas linhas de currículo são melhores deixadas vagas. Ano 2. R. 310.000. Promovida a nível médio. Lidei com a auditoria da ANP, uma avaliação de contaminação que exigiu cruzar 14 anos de amostras de solo. Terminei 2 semanas antes do prazo. Minha supervisora parou de chamar minhas habilidades de documentação de incomuns e começou a chamar de inestimáveis. A palavra caiu diferente de espinha dorsal. Caiu como algo que eu podia guardar. Ano 3. R. 340.000. Lidei com meu primeiro projeto independente revisão de compliance costeira para um empreendimento de resort perto de Matinhos. Aquele projeto me ensinou algo inesperado. Eu entendi a propriedade costeira, não só as regulamentações, mas a economia. Zonas de inundação,
buffers de erosão, responsabilidade de seguro, a matemática invisível que determina se um lote de frente para o mar é um investimento ou um buraco financeiro. Tinha aprendido avaliação de imóveis por acidente, do mesmo jeito que tinha aprendido direito tributário por acidente, porque Geraldo Mendes precisava de alguém para fazer o trabalho. E eu era a filha com a calculadora. Ano 4, R, 350 e 1.000. Oficial sênior de compliance ambiental, mas o número real não estava no contra-cheque. Estava numa conta separada que tinha aberto numa cooperativa em Santa Felicidade, a conta de investimentos. Tinha comprado um sobrado, um imóvel pequeno e feio de 2 unidades numa rua sem saída em Santa Felicidade. 120 quadrado metro por unidade, construído em 1974, telhado que caía no meio como um cavalo cansado. Preço de compra, R, 710 mil. Eu sabia os comparáveis, os riscos de inspeção, os custos de reforma, porque tinha rodado exatamente esses cálculos para os aluguéis comerciais das lavanderias Mendes desde os 19. As habilidades que Geraldo construiu para o negócio dele, eu reaproveitei para o meu. Contratei um pedreiro, gerenciei o orçamento de reforma numa planilha que teria feito minha eu de 16 anos chorar de orgulho. Telhado novo, ar-condicionado novo, elétrica atualizada, reforma estética, custo total de obra R, 305 mil. Vendi o sobrado 11 meses depois por R, 415 milhão. Lucro após custos de venda, R, 392 mil. Fiz de novo no ano seguinte. Outro imóvel, outro bairro, planilha parecida. Lucro, R, 320 mil. No fim do ano 6, minha poupança líquida estava em R, 7 milhão. Não riqueza geracional. Não dinheiro de loteria. Só o resultado composto de uma mulher que sabia ler um balanço patrimonial aplicando esse conhecimento à própria vida pela primeira vez. Cada real era rastreável. Cada depósito era documentado. Cada transação existia nos livros, no meu nome, em contas que Geraldo Mendes nunca tinha tocado e nunca tocaria. E então encontrei a casa na praia. Foi um acidente, ou pelo menos começou como uma viagem de trabalho para Florianópolis, inspecionando licenças de construção costeira para uma rede hoteleira. O local da inspeção era na Avenida Beira-Mar Norte, e na volta para o carro alugado, passei por uma placa de vende-se num imóvel que me fez reduzir o gol até quase parar. 3 quartos, 2 andares, uma varanda envidraçada que dava para o mar como uma mão aberta, revestimento branco, persianas contra a tempestade, um jardim de palmeiras que alguém tinha amado e depois abandonado. 200 metros da água. O preço pedido era R10, 5 milhões. Parei, sentei no carro, fiz as contas. Entrada de 16%, R, 68 milhão. Eu tinha R, 7 milhão líquido. Financiamento do restante a 5%, aproximadamente R, 54 mil por mês. Meu salário mais renda de aluguel de um imóvel que ainda mantinha em Curitiba poderia cobrir se eu orçasse com precisão, e orçar com precisão era a única coisa que eu sempre tinha feito. Era impraticável. Era a decisão financeira mais cara que eu já tinha contemplado. E era o primeiro cálculo financeiro que eu já tinha rodado, onde a resposta no final não era a receita de outra pessoa, ou o imposto de outra pessoa, ou o lucro de outra pessoa. A resposta era minha. Fiz uma oferta naquela tarde. Fechei 41 dias depois. 47 páginas de documentos, cada uma exigindo assinatura. Assinei cada página com a mesma caneta, uma Pilot G2, tinta azul, do tipo que ficam em copos nos balcões de banco. Minha mão não tremeu. Tinha assinado documentos mais estressantes aos 16. A casa na praia era minha. A palavra tinha gosto diferente quando se aplicava a um imóvel em vez de um envelope de dinheiro no balcão da cozinha. Minha, R, 68 milhão de entrada. Cada centavo ganho nos 6 anos desde que um homem me disse que eu não era mais necessária. A atendente do cartório me entregou as chaves, 2 delas, latão, num aro simples de metal e disse: "Parabéns, senhorita Mendes." Ninguém na sala compartilhava meu sobrenome. Ninguém na sala tinha me chamado de espinha dorsal ou esqueleto ou não necessária. Só me chamaram de compradora.
e a compradora tinha excelente crédito. Naquela primeira noite, sentei na varanda. Sem móveis ainda, só as tábuas do piso e o corrimão e o mar escuro se estendendo como um segundo céu. As ondas não quebravam, elas dobravam. Uma após a outra, o mesmo movimento paciente, chegando e indo embora sem fazer conta. Tinha trazido uma caixa de coisas do apartamento de Santa Felicidade. Dentro, embaixo de um emaranhado de cabos de carregador e pastas antigas de imposto, encontrei o caderno, capa preta, pautado, 96 páginas, 63 delas preenchidas. Abri na última entrada, a que tinha escrito na sala dos fundos da lavanderia da Avenida 7 no dia em que Geraldo me demitiu. R. 945.000. O número parecia diferente aqui fora. Menor. Não porque tivesse mudado, mas porque tudo ao redor tinha. O número era o mesmo. Eu não era. Sentei com o caderno aberto nos joelhos e me fiz uma pergunta que tinha evitado desde o dia em que assinei o contrato do apartamento de garagem. Não quanto valho tinha planilhas para isso. Não se fiz a escolha certa, o mar estava respondendo essa em tempo real. A pergunta era mais simples e mais difícil. Estou feliz? Não bem-sucedida. Não estável. Não sobrevivendo. Feliz. Não sabia. Felicidade não era uma linha que eu tinha rastreado. Não tinha coluna em nenhuma planilha que eu tinha construído, mas sentada na varanda de uma casa que tinha comprado com dinheiro, que tinha ganho fazendo um trabalho que era boa, segurando um caderno cheio de números que não me definiam mais, eu sabia algo menor e talvez mais importante. Não estava mais calculando meu valor na moeda de outra pessoa. E se isso não era felicidade, era pelo menos o bairro. Fechei o caderno, coloquei no piso da varanda ao meu lado. Deixei o som da água preencher o espaço onde os números costumavam estar. Se você tivesse comprado aquela casa, a que ganhou com suas próprias mãos, seus próprios números você teria contado para sua família, ou teria guardado, quieta e inteira como o único segredo que era realmente seu. Guardei, não por rancor, por hábito. A família Mendes tinha me ensinado uma coisa útil. Mantenha as coisas valiosas fora dos livros. Só não esperavam que eu aplicasse essa lição a mim mesma. Doroteia ligou num domingo de outubro. Eu estava na varanda em Florianópolis, lendo um relatório de erosão costeira para o trabalho e tomando café que tinha feito na minha própria cozinha, na minha própria casa, que era uma frase que eu ainda gostava de construir mesmo 2 anos depois do fechamento. Filha, disse Doroteia quando contei, está ruim. Doroteia tinha trabalhado nas lavanderias Mendes por 19 anos. Tinha sobrevivido a 3 gerentes, 2 enchentes, um incêndio elétrico e o temperamento de Geraldo Mendes. Quando Doroteia dizia ruim, queria dizer o tipo de ruim que não sai. Beatriz tinha durado 18 meses. Nesse tempo, tinha misturado despesas pessoais com contas da empresa, salão, leasing de um Jeep Compass, uma viagem para Bombinhas, que tinha codificado como viagem de relações com fornecedores. Tinha perdido 2 pagamentos trimestrais de imposto porque não sabia que eram trimestrais. Tinha deixado o seguro de acidentes de trabalho vencer por 4 meses, o que era ilegal e, segundo Doroteia, o tipo de burrice que exige dedicação. A Receita Federal notou. Costuma notar, quando R. 215.000 por ano em dinheiro param de aparecer nos livros completamente não desviados como Geraldo costumava fazer, mas simplesmente não registrados, porque Beatriz não entendia a diferença entre receita que passa pelo caixa e receita que existe. A auditoria chegou na primavera de 2024. Multa mais impostos atrasados. R. 7 milhão. 3 unidades fecharam em 6 meses. A original da Batel sobreviveu mal, rodando com equipe reduzida. Faturamento caiu para R. 550.000. Geraldo, que tinha passado 30 anos enchendo cômodos com a voz, aparentemente parou de encher com qualquer coisa. Doroteia disse que ele ia para a lavanderia toda manhã, ficava atrás do balcão e encarava as máquinas como um homem vendo o próprio cortejo fúnebre girando na secadora. Ele não grita mais, disse Doroteia. Só fica lá parado. Escutei. Escrevi o número R. 7 milhão multa. R. 550.000 faturamento. Uma unidade restante na margem do relatório de erosão. Velho hábito. Depois disse, e você, Doroteia, está recebendo? Estou bem. Reduzida a 20 horas por semana. Mas estou bem.
Ótimo. Uma pausa. Depois, com cuidado, ele pergunta de você às vezes, não pelo nome. Os livros costumavam ser melhores. É assim que ele diz seu nome agora. Os livros. Não respondi a isso. Algumas traduções você entende, mas escolhe não reconhecer. Geraldo Mendes tinha transformado a filha numa função, e agora que a função tinha ido embora, sentia falta da função, não da filha, dos livros. A casa na praia ficou fora do radar até fevereiro de 2025. Tinha sido cuidadosa, sem posts em redes sociais, sem festa de inauguração, sem endereço de encaminhamento arquivado com a família, mas uma amiga da faculdade me marcou numa foto em Jurerê. Só uma foto do pôr do sol, nós duas segurando drinks na varanda, o revestimento branco da casa visível atrás. Nem notei a marcação até 3 dias depois. Beatriz notou antes. Beatriz, que não me ligava havia 2 anos, que não tinha perguntado como eu estava, ou onde eu morava, ou se eu estava viva, de repente desenvolveu as habilidades investigativas de uma contadora forense, o que era irônico, dada a ficha dela com contabilidade de verdade. Encontrou a marcação, printou o fundo, pesquisou o endereço pelo número da casa mal visível na caixa de correio, encontrou os registros de propriedade do município, encontrou o preço de compra R10, 5 milhões, registrado em nome de Mirela A. Mendes. Beatriz ligou para Lúcia. Lúcia contou para Geraldo. E Geraldo, que não falava comigo havia quase 6 anos, que tinha me substituído por uma filha que lhe custou R1, 7 milhão em multas da Receita, que uma vez me disse que eu era a espinha dorsal da família e depois me disse que eu não era mais necessária, Geraldo ligou para um advogado. Não para mim, para um advogado. A petição chegou numa quinta. Eu estava na minha mesa nas Soluções Energéticas Verde, revisando pedidos de licença, quando meu celular pessoal tocou com um DDD de Florianópolis. Senhorita Mendes, meu nome é Wallace Taggart. Sou advogado imobiliário aqui em Florianópolis. Estou ligando porque você foi citada numa ação civil. Wallace Taggart Wally, como se apresentou aproximadamente 90 segundos depois, tinha uma voz como café preto, sem açúcar, sem encheção, mas quente o suficiente para você não se importar com o amargor. Tinha advogado direito imobiliário no litoral catarinense por 23 anos e, pela própria descrição, tinha visto todo o sabor de processo familiar que o litoral tem a oferecer. Seus pais estão alegando enriquecimento sem causa, disse ele. Alegam que você usou recursos do negócio familiar para adquirir seu imóvel na Rua das Acácias. Estão pedindo que a escritura seja transferida para não especificam diretamente, mas a petição menciona o nome da sua irmã em 3 parágrafos separados. Fechei o pedido de licença na tela, abri um documento em branco, digitei o número do processo enquanto ele lia. Embaixo, comecei a contar. A palavra roubado apareceu 6 vezes na petição. Pertence de direito 4 vezes. Família, 23 vezes. Obrigado 0 vezes. Desculpa 0 vezes. Você já pegou dinheiro do negócio do seu pai? Wally perguntou. Não. Pode provar? Posso provar algo melhor. O silêncio do lado de Wally foi o silêncio de um homem fazendo contas que não esperava. Depois, estou ouvindo. Eles estão me processando por R10, 5 milhões. Quanto você cobra? R, 1.750 a hora. Mas para um caso tão interessante, vou limitar o adiantamento em R, 40 mil. Interessante? Senhorita Mendes, em 23 anos nunca tive uma cliente que respondeu a um processo dizendo: posso provar algo melhor. Isso ou é confiança ou loucura. E de qualquer jeito, gostaria de estar na sala quando acontecer. As 6 semanas seguintes foram preparação. Dirigi para Florianópolis 3 vezes. Me encontrei com Wally no escritório dele, um sobrado reformado a 2 quarteirões do mar, que cheirava a papel velho e ar salgado. Montamos o caso do jeito que eu montava todo o sistema financeiro, que já tinha tocado metodicamente, documento por documento, número por número. Meus extratos bancários pessoais, 2012 a 2026. Todo depósito rastreável. Todo real com origem. Os registros de folha de pagamento das lavanderias Mendes que eu tinha guardado cópias porque eu era quem criava o sistema de arquivos e tinha feito backup de tudo num drive pessoal antes de Geraldo trocar as senhas. Remuneração total para Mirela Mendes ao longo de 7 anos. R,
945 mil. E a peça central, um documento de uma página. Coluna esquerda, o que me pagaram. Coluna direita, o valor de mercado dos serviços que prestei. A diferença entre as duas colunas era R2, 1 milhões. Wally leu o documento 3 vezes. Pousou, pegou o café, tomou um gole que durou mais que o necessário. Tem certeza de que quer que o juiz veja isso? Disse. Porque uma vez que ele vir, seu pai também nunca mais vai conseguir não ver. Pensei em Geraldo parado atrás do balcão da última lavanderia, encarando máquinas que não conseguia mais consertar. Pensei no colete com 6 botões. Pensei na calculadora na caixa de sapatos que tinha mudado do apartamento de garagem para a prateleira de cima da casa na praia, onde ficava como um funcionário aposentado ainda presente, sem trabalhar mais. Ele passou 30 anos sem me ver, eu disse. Isso é só a primeira vez que vai estar no registro. Wally selou o documento num envelope Manila, tamanho padrão jurídico, uma página dentro. Escreveu o número do processo na frente, em tinta azul, e colocou no canto da mesa, do jeito que você coloca algo que pode detonar. A audiência foi em 19 dias. Dirigi de volta para Curitiba, fui para o trabalho, fechei 2 revisões de licença e dormi 7 horas. O envelope ficou na mesa de Wally, num escritório que cheirava a papel velho e ar salgado, esperando uma terça de março. O Fórum de Florianópolis é um prédio baixo com tetos altos, o tipo de arquitetura que tenta fazer você se sentir pequeno, enquanto finge fazer você se sentir importante. Contei os passos do estacionamento até a porta da sala. 31. O mesmo número de funcionários que as lavanderias Mendes tiveram no pico. Usei blazer azul marinho, calça cinza, sapatos baixos, sem joias, sem declaração. A roupa de uma mulher que não estava lá para performar. Wally me encontrou no corredor num terno que parecia ter comparecido a mais julgamentos que a maioria dos advogados. Me entregou um café preto, sem açúcar e disse, pronta? Estou pronta há 7 anos. Bom, não fale a menos que o juiz pergunte diretamente. Deixe o documento fazer o trabalho. É o que eu faço, Wally. Deixo documentos fazerem o trabalho. A sala era pequena, sem júri audiência cível de propriedade. A juíza Ellen Hargrove sentou atrás do banco, meia-idade, óculos de leitura num cordão. O rosto de alguém que tinha ouvido todas as mentiras que os seres humanos eram capazes de contar e tinha desenvolvido uma expressão específica para cada categoria. Geraldo sentou na mesa do autor com o advogado dele, Mitchell Greer, 40 e poucos, tipo de aperto de mão agressivo, o tipo de advogado que diz, meritíssima, do jeito que um vendedor de carro diz, ótima pergunta. Lúcia sentou na primeira fila atrás de Geraldo, apertando um lenço que ainda não tinha usado, mas mantinha pronto como um acessório. Beatriz estava 2 cadeiras adiante, usando um vestido que custava mais que R$70. Não que eu estivesse contando, eu sempre contava. Geraldo olhou para mim. Primeira vez em quase 7 anos. Olhei de volta. Contei os botões do colete dele 6. Tecido azul marinho, ligeiramente apertado na barriga agora. O mesmo colete que tinha usado na inauguração da lavanderia da Batel em 2006. Sabia porque tinha anotado. Dia da inauguração. Pai usou o colete azul. 23 clientes. Aquela anotação no caderno tinha 18 anos. O colete ainda servia nele. Mais ou menos. A família não. Rir abre forte. Ficou de pé, abotoou o paletó e dirigiu-se à juíza com a confiança de um homem que tinha preparado o argumento e não os registros financeiros reais do cliente. Meritíssima. A ré, Mirela Mendes, atuou como contadora do negócio familiar do autor por aproximadamente 7 anos. Durante esse tempo, teve acesso irrestrito a todas as contas financeiras, todas as senhas bancárias e todos os fluxos de receita. Usou esse conhecimento íntimo para adquirir um imóvel de frente para o mar de R$10, 5 milhões em Florianópolis, uma aquisição muito além dos meios razoáveis de sua renda atual declarada. Pausou. Olhou para mim. Não olhei de volta. Estava contando as escolhas de palavras dele. Os autores alegam que a senhorita Mendes desviou recursos do negócio familiar ao longo de seu emprego, constituindo enriquecimento sem causa. Respeitosamente solicitamos que o tribunal ordene a transferência imediata da escritura do imóvel. Roubado apareceu 4 vezes na abertura dele. Família, 9 vezes. Desviou 2 vezes. Respeitosamente 1, o que foi generoso.
Geraldo assentiu depois de cada acusação do jeito que um homem assente quando o pastor lê o versículo que ele escolheu para o sermão, aprovando. Certo. O rosto de boletim meteorológico. A juíza Hargrove virou para nossa mesa. Doutor Taggart. Sua resposta. Wally ficou de pé. Não abotoou o paletó. Não levantou a voz. Disse, meritíssima, em vez de uma longa refutação, gostaríamos de submeter uma única prova. Enfiou a mão na pasta e colocou o envelope Manila na mesa. Depois olhou para mim e deu um pequeno aceno não ensaiado, só permissão. Enfiei a mão na bolsa e tirei a calculadora. AT 84. Tinta prateada quase toda gasta agora. Só plástico cinza e botões gastos. Coloquei na mesa ao lado do envelope. Não expliquei. Wally não referenciou. Só ficou ali. Velha e pesada e precisa. Como uma testemunha que não conseguia falar, mas não precisava. Geraldo viu. Vi os olhos dele percorrerem do envelope para a calculadora e pararem. A boca abriu. Fechou. A mão se moveu na direção da mesa e depois puxou de volta, como se a calculadora pudesse queimá-lo. Reconheceu. Claro que reconheceu. Tinha comprado para uma menina de 12 anos que gostava de números e agora estava sentada num tribunal onde aquela menina não estava se defendendo porque não precisava. Wally deslizou o envelope para o escrivão. O escrivão passou para a juíza Hargrove. Ela abriu, desdobrou a única página e leu. A sala já estava quieta, mas o silêncio que se seguiu foi de uma espécie diferente de silêncio do tipo que tem textura, que pressiona as paredes. A juíza Hargrove leu o documento 2 vezes, tirou os óculos de leitura, colocou de volta. Leu uma 3ª vez. Depois olhou para Geraldo. Senhor Mendes. Geraldo endireitou. Sim, meritíssima. Sua filha atuou como gerente financeira em tempo integral do negócio familiar por 7 anos. Isso está correto? Ela ajudava. Era um arranjo familiar. De acordo com este documento, a remuneração total dela ao longo de 7 anos foi R$ 945 mil. A juíza deixou o número ficar na sala como uma mancha numa toalha branca. Isso está correto? Geraldo se mexeu. Ela morava em casa. Moradia e comida. Senhor Mendes. O valor de mercado estimado dos serviços financeiros que sua filha prestou contabilidade, preparação de impostos, gestão de folha, supervisão de expansão do negócio é R$ 306 milhões. Outra pausa. Sua filha foi subremunerada em aproximadamente R$ 215 milhões ao longo de 7 anos. Greer olhou para Geraldo. Geraldo olhou para Greer. Nenhum dos dois tinha sabido. O processo tinha sido construído na suposição de que Mirella tinha roubado. Ninguém tinha verificado o que Mirella era devida. O rosto de Greer fez algo que rostos de advogados não devem fazer na frente de uma juíza. Disse, muito claramente, você não me contou sobre isso. O rosto de Geraldo não disse nada. Pela primeira vez na vida, Geraldo Mendes não tinha boletim meteorológico para dar. A juíza Hargrove continuou. Não só não há evidência de desvio de recursos, Sr. Mendes, como este tribunal poderia razoavelmente concluir que foi sua filha quem foi privada de remuneração justa. Olhou para o documento de novo. E isso foi a remuneração pelo que você descreveu em seu depoimento como, encontrou a linha, a espinha dorsal desta família. As palavras ficaram na sala. As palavras de Geraldo, ditas numa cozinha de lavanderia 15 anos antes, citadas de volta para ele sob luzes fluorescentes de tribunal por uma juíza que não tinha motivo para ser gentil. Geraldo abriu a boca. Greer pôs a mão no antebraço de Geraldo. Apertou uma vez. Geraldo parou. Fechou a boca. Sentou para trás. Pela primeira vez em 63 anos, alguém mandou Geraldo Mendes ficar quieto, e Geraldo Mendes obedeceu. Processo extinto. Sem fundamento para enriquecimento sem causa. Propriedade de propriedade exclusiva e legal de Mirella A. Mendes. A juíza Hargrove anotou para o registro que a ré poderia perseguir uma contra-reivindicação por salários não pagos, caso escolhesse. Wally se inclinou para mim. Quer protocolar? Olhei para Geraldo. Ele estava olhando para a mesa, as 2 mãos planas na superfície, não tremendo paradas. O tipo de parada que não é calma. O tipo que acontece com prédios logo antes da fundação ceder. Não. Tem certeza? R2, 115 milhões não é um número pequeno. Algumas dívidas não valem a pena cobrar.
Olhei para a calculadora na mesa plástico cinza, gasto, 18 anos de matemática de outra pessoa. O número está no registro. Isso basta. Peguei a calculadora, coloquei na bolsa, levantei, saí da sala sem olhar para trás para a mesa do autor, onde meu pai estava sentado num colete com 6 botões, aprendendo pela primeira vez quanto valia o silêncio da filha dele. O corredor do lado de fora do tribunal cheirava a cera de piso e café de máquina. Wally caminhou ao meu lado, pasta numa mão, a outra no bolso. Não apressou. Advogados que fazem isso há 23 anos não apressam. Andam no ritmo da papelada. Você se saiu bem aí dentro, disse. Não fiz nada. Submeti um documento. Exatamente. Estávamos quase nas portas de vidro quando ouvi. Não a voz dela, os sapatos. Lúcia Mendes usava saltos baixos que clicavam em pisos duros com um ritmo que eu escutava, desde que era velha o suficiente para reconhecer o som de alguém se aproximando que queria algo. Clique, clique, clique. Mais rápido que o usual. Mirela, por favor. Parei. Não virei. Minha mão estava na barra de empurrar da porta. O metal estava frio. Contei 1, 2, 3, 4 do jeito que conto quando a alternativa é reagir. Mirela, por favor. Virei. Lúcia estava a 2 metros, lenço ainda na mão. Rímel intacto, não tinha realmente chorado. Só segurava o lenço como um acessório. Os olhos estavam vermelhos nas bordas, porém. Essa parte talvez fosse real. Com Lúcia, a matemática do que era real e do que era performance nunca equilibrava direito. Você está? Parou. Engoliu. Começou de novo. Você está feliz? A pergunta caiu no corredor como uma moeda num chão de igreja. Pequena, brilhante, impossível de ignorar. Família não faz conta. Essa era a frase de Lúcia. Tinha dito quando pedi aumento aos 19. Tinha mandado por mensagem quando perguntei por que estavam me processando. Tinha construído uma filosofia inteira em torno da ideia de que amor e contabilidade ocupavam cômodos separados, e qualquer um que tentasse abrir a porta entre eles era o problema. Mas contadores fazem conta. Esse é o ponto inteiro da profissão, e a conta sempre esteve lá no caderno, nos contra-cheques, nos 7 anos de depósitos que nunca bateram com o trabalho. A única diferença agora era que uma juíza tinha lido em voz alta numa sala com estenógrafa. Olhei para Lúcia. Ela tinha 61 anos. As mãos ainda estavam inchadas, o lúpus não tinha ido embora, mesmo que a capacidade de usar como alavanca tivesse. Parecia menor do que eu lembrava, mas isso podia ser o corredor, ou a luz de cima, ou o fato de que eu não tinha mais 16 anos e disposta a acreditar que pequenez significava fragilidade em vez de estratégia. É a primeira pergunta que você me faz em 7 anos, eu disse, que não começa com pode ajudar. Não respondi se estava feliz. Não porque estivesse sendo cruel, porque a resposta era complicada, e Lúcia nunca tinha sido boa com complicado. Era boa com simples histórias simples, papéis simples, explicações simples para por que uma filha ganhava tudo e a outra ganhava um envelope no balcão. Complicado teria exigido uma conversa que não íamos ter num corredor de fórum, e provavelmente não íamos ter em lugar nenhum. Empurrei a porta. O sol de Florianópolis bateu no meu rosto. Março, 23 graus. Contei a temperatura automaticamente. Do jeito que contava tudo, não porque precisasse, mas porque os números estavam lá, e eu também estava. Wally apertou minha mão no estacionamento. Me liga se eles recorrerem. Não vão, mas liga. Pausou. E senhorita Mendes, aquela calculadora, belo toque. Não planejei isso. Nem eu. Só não queria deixar no carro. Ele sorriu o primeiro sorriso completo que vi de Wallace Taggart e caminhou para a caminhonete dele. Uma Hilux. 12 anos. Limpa. A caminhonete de um homem que cobra R$ 1.750 a hora e gasta R$ 200 consigo mesmo. Gostei de Wally. Ele entendia que valor e preço eram colunas diferentes. Geraldo saiu por último. Eu já estava no carro, um Corolla. 3 anos. Comprado à vista, mas ainda não tinha ligado o motor. Estava ajustando o retrovisor quando vi ele. Estava parado no topo da escada do fórum, sozinho. Lúcia e Beatriz tinham saído por uma saída lateral, ou talvez estivessem esperando no próprio carro, ou talvez tivessem ido embora sem ele. Geraldo Mendes ficou sozinho no sol de Florianópolis com o colete azul de 6 botões.
e notei algo que nunca tinha visto antes. O colete estava abotoado errado, um botão fora, o buraco de baixo vazio, o de cima duplo. Geraldo Mendes, que ficava atrás do balcão da lavanderia toda manhã por 20 anos, com a camisa enfiada e a gola reta, e a voz pronta para encher qualquer cômodo que entrasse. Geraldo Mendes tinha abotoado o colete errado, e ninguém tinha consertado para ele. Não se aproximou do meu carro, não gritou pelo estacionamento, não levantou a mão, nem a voz, nem o queixo. Enfiou a mão no bolso, não puxou nada e colocou de volta. Um homem que sempre tinha a resposta, parado num estacionamento com bolsos vazios, e uma filha que tinha chamado de ladra, e uma sentença que dizia o contrário. Olhei para ele pelo retrovisor. 3 segundos. Depois virei a chave, e o Corolla ligou na primeira tentativa, porque eu mantinha em dia, porque é isso que se faz com coisas que são suas. Naquela noite, Florianópolis. A varanda. Mesmo lugar onde tinha sentado 2 anos antes com um caderno nos joelhos e uma pergunta que não conseguia responder. O mar estava fazendo o que sempre fazia, dobrando, chegando, indo, chegando de novo, paciente, desinteressado em fazer conta. Tinha trazido a calculadora de volta do tribunal. Tirei da bolsa e segurei um tempo. 18 anos. A prata tinha sumido. O 7 estava em branco. A bateria ainda funcionava, tinha conferido, porque claro que conferi. O display dizia 0, que é o que as calculadoras dizem quando estão esperando alguém dar um propósito. Coloquei no corrimão da varanda. Não dramaticamente, não simbolicamente. Só coloquei do jeito que se coloca uma ferramenta no fim de um trabalho, com respeito e com a compreensão de que o trabalho estava terminado. As palavras de Doroteia voltaram. Você era o esqueleto inteiro. Ela tinha razão. Tinha sido a estrutura que sustentava uma família que nunca uma vez perguntou à estrutura do que precisava. Mas um esqueleto não é uma pessoa. É o que sobra quando tudo que estava vivo foi consumido. E eu tinha acabado de ser consumida. Queria ser a mulher que morava na casa, não a estrutura que segurava para outra pessoa. Meu pai uma vez me disse que eu era a espinha dorsal da família. Queria dizer como elogio. Demorei 7 anos para entender que era uma descrição de cargo. E demorou um envelope lacrado para mostrar a ele a fatura. A casa na praia ainda é minha. O mar ainda está aqui. E em algum lugar numa lavanderia de Curitiba, que antes eram 4 lavanderias, um homem está parado atrás de um balcão tentando fazer os números funcionarem sem a filha que demitiu por estar certa. Espero que ele consiga, de verdade, mas não serei eu a ajudar. Não desta vez. Algumas contas estão fechadas. O que você acha que a família realmente deve um ao outro tudo? Ou só a verdade? Me conta nos comentários. E se você já foi a pessoa que mantinha os livros enquanto ninguém notava, eu te vejo, você não está sozinha.